Muito bem, teoria dos conjuntos, operações que envolvam os conjuntos. Temos aí várias operações, vamos falar com calma aqui, cada uma delas olhando os detalhes, tá? Bom, a primeira das operações é a operação da união, né? A mais utilizada é a união. O nome já está falando unir, vamos unir tudo, né? O símbolo apropriado para relacionar a operação da união é esse U aqui, ó, não confunda com o do universo, tá? Esse U aqui que está apresentando aqui, ó, é o do conjunto universo. Universo. O mais importante é você guardar o que significa a operação da união, que está aqui, ó. A união com B, tá? E aqui eu representei uma das possibilidades da relação de dois conjuntos. Poderiam ser outras, né? Eles poderiam estar separados, também chamados de disjuntos, ou poderia um estar contido dentro do outro. Eu preferi usar esta representação, onde há um elemento em comum entre A e B, para que fique mais claro, né? Bom, a operação da união, ela gera um outro conjunto, né? Você tem aí o conjunto A, muito bem aqui definido, conjunto A, tá vendo o conjunto A aqui, ó? E você tem o conjunto B, aqui à direita. E você percebe que eles têm uma área em comum, essa área aqui no meio. Tudo bem. O que é o conjunto união? União, você vai unir tudo, por isso aqui que está tudo pintado, vou até reforçar aqui em vermelho. Está tudo junto. União, une tudo, junta tudo, vamos unir tudo, né? Esse é o conjunto união. Que por definição, é essa definição que é importante. E as pessoas acabam esquecendo. E quem faz essa conexão é este conectivo, né? A disjunção. Por isso a união, agora aqui você vai colocar um detalhezinho, você vai ter que relacionar com o ou. Cuidado com esse ou, que às vezes não é ou, é e, aí é outra coisa. Então, por definição, o conjunto união é esse aqui, ó. Os elementos x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Tá? Essa é a regra, a propriedade que define a união entre dois conjuntos. Tudo bem? Junta-se tudo e você tem o conjunto união. Agora você vai observar que não é o que ocorre na interseção. A interseção é a segunda operação que eu vou enfatizar contigo, que juntamente agora com esse símbolo que é invertido, você vai relacionar com, ao invés do ou, é o e. Agora é a conjunção e. Observe que o único detalhe é esta área em comum. Por quê? Porque a interseção gera outro conjunto, onde a regra é que agora esse outro conjunto formado pela interseção entre dois é definido pela regra que x pertence a esse conjunto, tal que x pertence a A e x pertence a B. E você está olhando aqui com detalhe, o e aqui agora, lá que na união era o ou. Tá vendo a diferença? Esta região aqui, ó, é a região da interseção. Ou seja, é um outro conjunto onde os elementos deste outro conjunto são aqueles elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B. Tudo bem? Então, fica clara aí a diferença da união da interseção. A próxima operação é a diferença. Tá? E a diferença, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela tem dois símbolos, né? Primeiro é o símbolozinho de menos e às vezes vem esse tracinho aí, tá? Então, eu vou usar nesse exemplo a representação do menos nesse caso, que pode ser a barra, né? Então você observa nesse diagrama aí que eu fiz para você, você tem o conjunto A e o B. E está rachurado só uma parte aqui, ó, de B. Você concorda comigo que essa parte que eu estou também reforçando agora aqui em vermelho, do conjunto B, pertence somente a B? Só a B não pertence a A? Só, mas o B não vai também esse espacinho? Sim, mas se eu pintasse essa área, eu estaria pintando também a área do conjunto A. E como isso não me interessa, porque o que me interessa agora é enfatizar a operação aqui, ó, essa primeira aqui, ó, B menos A. Olha para ela, B menos A. O que significa B menos A? Significa que esse novo conjunto, né, formado agora pela diferença entre B e A, segue a seguinte regra: os elementos x pertencem
X pertence a B e X não pertence a A. Tá vendo o detalhe aqui que não pertence a A? Em outras palavras, pertence somente a B. Agora eu gostaria muito que você guardasse essas palavras que são sinônimos. São elas, ó. Apenas B. Ou ainda, somente. Deixa eu só colocar os advérbios aqui, ó. Exclusivamente. Unicamente. Ou só. São os que eu vejo aí com mais incidência, né? Só ao conjunto B. Tá vendo? Quando vier apenas B, somente B, exclusivamente ou unicamente, ou ainda só B, tá falando a mesma coisa, tá falando B menos A. Agora, em outras palavras, eu podia cobrar A menos B. Agora nós vamos mudar essa parte de baixo aqui, ó. A operação A menos B é o contrário. Os elementos pertencem a A e não pertencem a B. Se eu fosse pintar, seria somente essa área agora aqui em azul, ó. Essa região que eu estou pintando em azul aqui, ó, riscando em azul, ela pertence a somente, né? Ó, mesma coisa lá, apenas, né? Ou somente, mesma, exclusivamente, unicamente, ou ainda só aqui ao conjunto A. Tá? Então, falar apenas B é o mesmo que pedir B menos A. Falar apenas A é o mesmo que pedir A menos B. Por definição, tá aí as duas regras, tá certo? Você observa que vai pegar, não pode pegar a parte do outro conjunto. E a última operação, ainda temos mais uma, depois não é a última, a penúltima é a complementar. Cuidado com esse conceito de complementar. Veja bem, quando você fala complementar, o que vem à sua mente? De complemento, né? O que falta para chegar ao todo, né? Então, o complemento, ele está muito aí associado a coisas do nosso cotidiano, inclusive, né? Você, por exemplo, vai ao médico, vai ao nutricionista, ele vai verificar que você está com uma dieta aí fraca de alimentação, ele vai te dar, às vezes, um complemento alimentar, algo que você vai ter que juntar ao que você tem para chegar ao todo. O complemento, a ideia é esta, né? Sejam A e B, dois conjuntos quaisquer, com a condição de B estar contido dentro do conjunto A. Denomina-se complementar de B em relação a A, o conjunto dos elementos que se deve acrescentar a B para que esse fique igual ao conjunto A. Veja, se o conjunto B está dentro do conjunto A, está aqui a representação, olha com atenção, B está contido dentro do A, ou A contém o B. O complementar do B em relação a A, não se há como falar o contrário aí nesse caso. Não existe o complementar de A em relação a B, porque o A é o maior conjunto. O que eu vou complementar é o B em relação ao A. E essa área em vermelho é justamente a área do complementar. É o que falta. Lembre que complementar é o que eu não tenho, que eu vou juntar com o que eu tenho para chegar ao todo. Por isso aqui usamos essa representação, ó, complementar do B em relação a A igual a A menos B. Que é qual área? Essa área pontilhada em vermelha. Essa área pontilhada em vermelha, se eu juntar com a área do conjunto B aqui, ó, por exemplo, vai ou não vai me dar o todo, que é o conjunto A? Sim. Então essa área em vermelho é o complementar. Esta área aqui, ó, é o complementar do B em relação ao A. Tudo bem? E nós temos duas situações. A relação de um conjunto com o outro, que eu acabei de falar, e quando você tem um conjunto com o universo, que é o caso da direita aqui, ó. Essa área rachurada, que eu vou fazer aqui, ó, tentar fazer em azul, melhor para vocês. Tá vendo essa área aqui que está toda riscada? Que eu estou reforçando agora em azul? Esta área é o complementar do A em relação ao universo. É o que falta eu juntar com A para que ele chegue ao todo, que nesse caso é o universo, tá? E da mesma forma, né, eu faço aí, ó, essa representação complementar do A em relação ao universo. É o universo menos A, aqui são todas as notações possíveis. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem aqui, ó, usando aqui até um conectivo lógico, negação, né, não chega a ser um conectivo lógico, uma relação lógica, né?
a não A e o não A. A cantoneira é igual ao tio, tá? Ou seja, todas essas formas aqui, ó, esta, deixa eu melhor destacar aqui, ó. Esta forma, esta aqui que está apresentando da diferença, esta, ou ainda esta, ou também esta aqui, todas elas representam a mesma coisa. Representam essa área em azul aqui, ó, que é o complementar do A em relação ao universo. Tudo bem? Então nós temos duas situações aí, um conjunto com conjunto e um conjunto com o universo, tá? Apesar de ser um conjunto também. E essa operação, diferença simétrica, pouco falada, e aí eu fico com receio, né? O que não é muito cobrado, quando é cobrado, pega todo mundo desprevenido, né? A operação da diferença simétrica, né? Ela é justamente quem? Ela é a união, né? A diferença entre a união e a interseção. Veja bem, a gente representa a diferença simétrica por um triângulo, que está aqui, ó, tá vendo aqui o triângulo B? É quem? É a união menos a interseção. Se eu pegar essa união, eu vou completar aqui, inclusive com preto, ó. A união não é tudo? Se eu completasse aqui, ó. A união não é tudo isso aqui? A união é tudo. E eu tirar dessa união a interseção, o que sobra é a diferença simétrica. Seria somente a união do somente A com o somente B, tá? Só tem que lembrar que você vai tirar a parte comum dos dois e unir o que sobrou, tá bom? Então aí a diferença simétrica. Muito bem. Nós temos duas situações aqui que eu queria mostrar para você agora. Nas questões, você eventualmente vai ter dois conjuntos ou três. Então veja um primeiro caso. Se você tiver dois conjuntos, que é o primeiro caso aqui, ó, a fórmula da união acaba sendo a soma do número de elementos do conjunto A mais o B menos a interseção. Agora eu vou me permitir vir aqui até no quadro contigo aqui, porque aqui a gente tem às vezes mais aqui, ó, flexibilidade para mostrar algumas coisas. Imagina que eu tenho o conjunto A aqui, ó, tá? O conjunto A e eu tenho o conjunto B, certo? Se eu pedir para você a união, né, desenhar aqui, pintar a região da união, você vai acabar pintando tudo aqui, por definição nós já vimos isso, né? A união é tudo. Muito bem. E se eu pedir para você enumerar o número de elementos da união, né, a gente representa assim, o número de elementos do conjunto A união com B, vai ser quem? Vai ser o número de elementos do conjunto A, que foi todo A, tá certo? Que eu vou até reforçar um pouquinho o A aqui em preto, ó. Ó, o número de elementos do conjunto A são todos os elementos que estão dentro do conjunto A. Mais o número de elementos do conjunto B, que eu vou reforçar aqui em azul, para você ver uma coisa. Você está percebendo que essa área aqui do meio, que eu vou completar aqui agora, ela foi somada duas vezes? Quando eu somei o A e quando eu somei o B, esta área ela foi somada duas vezes. Por isso eu tenho que então descontar uma vez ela, que aquela região é justamente a interseção, né? Esta região a gente sabe que é a interseção entre A e B. Por isso esta fórmula que define o número de elementos do conjunto A, união com B, é a soma do A mais o B, menos uma vez a interseção, porque você acabou somando ela duas vezes. Legal? Que é o que está na tela para você aí, observe com atenção na tela. É justamente o que eu coloquei na fórmula para você. Que se estende também para o caso de serem três conjuntos, que é o próximo aqui, ó. Quando forem três conjuntos, a união, veja bem, que está aqui, ó, enfatizada, A união com B, união com C, agora de novo aqui no quadro, né? Agora você tem três conjuntos. Temos o conjunto A, temos essa possibilidade aqui do conjunto B, juntamente com esta possibilidade do conjunto C. Então a união que representa tudo, agora você vai olhar que vai ter várias áreas sendo somadas mais de uma vez. Lá quando eram dois conjuntos, foi uma vez. Então só para você ter noção,
o número de elementos do conjunto A, que eu também vou reforçar aqui em preto. Ó, tá vendo que ele está pegando um pedaço do B e um pedaço do C também? Aqui vamos reforçar em azul o conjunto B. Ó, que pega também de novo o A e o C. E vamos reforçar, agora me faltou cores aqui, né? Vamos reforçar também aqui, ó, em azul, aqui de uma forma um pouquinho diferente aqui, ó, o conjunto C, ó, que acaba pegando também o conjunto A mais uma vez, e o conjunto B. E a forma da união de tudo isso, eu vou ter que descontar esses pedaços somados duas vezes. Só em relação a A e B, essa região somou uma vez a mais. A com C, essa região somou. E a fórmula que está na tela para você, ela define todos esses descontos. Então, o número de elementos do conjunto A, união com B, união com C, é quem? É o A, é o B, é o C. Agora vem os descontos aqui, ó. Menos A interseção com B, que é qual região? Vem aqui comigo. A interseção com B é essa região aqui, ó, que foi somada as duas vezes, que eu estou descontando uma vez lá. Assim como a interseção com C, que é esta área aqui, ó. Assim como B interseção com C, que é esta área aqui, ó, B inter C. Todas elas têm que ser descontadas porque foram somadas duas vezes. Menos A inter C e menos B inter C. E no final, acaba, muita atenção agora, somando aqui, vou até botar um asterisco aqui, ó, A inter B inter C. Então essa situação de você somar, descontar, somar, descontar, somar, descontar, fica faltando esse miolinho aqui, ó. Né? Ele fica faltando. E por isso que no final ele é acrescentado lá. Então essa parte aqui, que é a parte, né, que define o número de elementos do conjunto A, inter B e inter C, ela fica faltando. E na fórmula, lá no final, ela é acrescida para não faltar. E aí, quando ela é acrescida, fecha então a união de todo mundo. Tá? Essa aqui é só uma explicação geométrica do porquê do tamanho dessa fórmula aí que você tem que guardar, né? Você acaba resolvendo muitas questões e ela acaba entrando aí na massa do sangue. Agora, veja bem, mais uma informação aqui embaixo. Quando A interseção com B é o conjunto vazio, os conjuntos A e B são chamados disjuntos ou mutuamente exclusivos, tá? Então, aí reforçando esse conceito, quando A não tem interseção com o B, né, por exemplo, esse caso aqui, ó, que a interseção é justamente o conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento em comum, eles são chamados então de disjuntos ou mutuamente exclusivos. Muito bem? Chegou a hora boa de praticar, né? Com questões. Primeira questão está aí. Sendo os conjuntos A, B, C e D, A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, B 3, 4 e 5, C 0, 2, 4 e 6 e o conjunto D formado somente pelos elementos 3 e 6. Determine C inter B, interseção A união com B. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer por partes, né? Esse conjunto C interseção com D aqui, ó, nós vamos definir ele já aqui, ó. Quem é esse cara? Como nós temos a interseção aqui, ó, como símbolo, lembrando que a interseção, a gente lembra aqui o conjunto, é o conectivo E, né? É esses dois conjuntos aqui, ó. O C com o conjunto D. Eles têm elementos em comum? Tem, né? Quem é? O próprio elemento 6 aqui, ó, que pertence aos dois. Então esse conjunto só tem um elemento. O elemento 6. Aí depois vem interseção. Agora aqui, observe com atenção, é união, que é o ou, entre A e B. Ah, entre esses dois camaradas aqui, ó, A e B. Aqui é união, né? O outro ali tinha sido interseção. Vou até colocar de novo o símbolo aqui, ó, interseção. Muito bem. A união junta tudo, né? Vamos juntar tudo aqui dos dois conjuntos A e B. Então fica o 0, 1
o 2 e o 3, juntei o A, agora vamos juntar o B. Tá vendo que o 3 não vou precisar repetir, porque ele está nos dois. 4 e 5. E agora olha com atenção, isso aqui deixa eu colocar também azul, esse 6 aqui. Ele está pedindo para fazer a interseção desses dois conjuntos que sobraram. Este da esquerda com esse aqui. Tem elementos em comum? Não tem, e eles são mutuamente exclusivos, então é o conjunto vazio. Não tem elementos em comum. Então a resposta é, sem dúvida, a letra A. Agora nós vamos partir para um estilo de questão que é muito comum em prova, em questões, né? Não só em prova, em várias questões que você vai acabar encontrando, que são questões contando uma história, normalmente aí, uma situação do cotidiano, onde você vai usar o conceito aí de conjuntos, principalmente dos diagramas de Euler-Venn, para melhor representar. Vamos entender essa questão aí. Uma reunião conta com X pessoas. Destas, 7 usam seus celulares para enviar mensagens. Então, vou até resumir aqui, ó, mensagens, 7 pessoas. Vamos de mais nada? Vou colocar assim, ó, X pessoas, né? X pessoas, não sei quantas pessoas são. Dessa quantidade de pessoas que foram numa reunião, ele disse que 7 usam o celular para mandar, né, para enviar mensagens. 10, olha aqui a informação, ó, 10 usam para jogar. E 5 usam o celular para enviar mensagem. Agora, muita atenção, olha aqui quem está no meio, ó. E jogar. Ah, tá bom. Mensagem e jogar. São quantas pessoas? 5. E 3 não usam o celular. Ah, tá bom. Vamos esticar um pouquinho essas chaves aqui. Não usam. 3 pessoas. Agora, né, você vai usar os diagramas para representar essa informação toda aí, tá? Veja, o fato de ter uma quantidade de pessoas que fazem as duas coisas citadas, mensagem e jogar, me lembra que a relação entre esses dois conjuntos tem que ser esta. Aqui eu vou representar a quantidade de pessoas que usam o celular para mandar mensagens, né? E aqui eu vou usar as que vão jogar. E por que é que eu coloquei uma área em comum? Porque existe essa quantidade enfatizada pelo conectivo E ali, ó. Aqui eu gosto de usar essa representação, eu gosto de colocar tudo isso aqui dentro de uma outra figura, um quadrilátero normalmente, que representa o conjunto universo, todas as pessoas aí. Esse conjunto universo é o X, que nós não sabemos esse total. E nessa situação, eventualmente, você vai colocar valores aqui fora, aqui nessa parte, ou aqui, ou ainda aqui. Então, nessa situação onde tem dois conjuntos, são esses 4 campos aonde podem vir valores. Vamos começar. Bom, ele disse aqui, ó, que 3 pessoas não usam o celular. Então, esse 3 tu já vai colocar aqui, ó, nesta posição. Porque eles estão entre os X pessoas, mas não usam o celular para nada. Aqui uma dica, você sempre começa preenchendo, no caso das bolinhas, de dentro para fora. Eu tenho essa informação. Quem é que usa o celular para mensagem? Quantas pessoas usam para mensagem e jogar? 5. Então esse 5 vem aqui, ó. Essas 5 pessoas fazem as duas coisas. Agora, quantas pessoas usam o celular para mensagem? 7. E mensagem é todo esse diagrama aqui, ó. Todo esse conjunto. Tem que ser 7. Ora, se tudo isso aqui tem que ser 7, eu já tenho 5, para fechar 7 falta 2, que é esse espacinho aqui. Assim como jogar tem que ser 10 pessoas, e jogar agora esta área aqui, ó. Aqui é jogar. Tem que ter 10. Ora, se já tem 5 ali que fazem as duas coisas, para fechar 10 aqui também faltam 5. Pronto. E como a questão quer saber o valor de x, que representa nesse caso o conjunto universo, o total de pessoas, é só somar tudo que está dentro do quadrilátero. Então vamos lá, vamos somar. Portanto, o valor de x vai ser quem? 3 mais 2 mais 5 mais 5. Estou somando tudo aqui, ó. 3 mais 2 mais 5 mais 5. É tudo, todo mundo.
Portanto, esse x aí vale 15. São 15 pessoas que foram nessa reunião. Dentre essas 15, né, essas 15 pessoas, aqui ó, já vamos marcar a letra B, 7 usam para mensagem, 10 para jogar, 5 para mensagem e jogar e 3 não usam para nada. Resposta letra B. Excelente questão aí para enfatizar bastante essa parte teórica, né? Vamos mais uma questão. Essa aqui é bem clássica, só tem tamanho. Vamos lá? Uma pesquisa com 200 pessoas. Vamos lá, já organizando essas informações. 200 pessoas. Investigou-se como eram utilizadas as 3 linhas A, B e C do metrô de uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas usam a linha A. Opa, vamos colocar aqui, ó, linha A, 92. 94 utilizam a linha B. Aqui, ó, linha B, 94. 110 pessoas usam a linha C. Utilizam, agora muita atenção, hein? Utilizam as linhas A e B. Olha o E aparecendo aqui, A e B. A e B, 38 pessoas. As linhas A e C, 42 pessoas. E as linhas B e C, um total de 60 pessoas. 26 pessoas que não se utilizam dessas linhas. Vou botar aqui a nenhuma, tá? Nenhuma das linhas citadas. 26. Dessa maneira, conclui-se corretamente que o número de entrevistados que utilizam as linhas A e B e C, olha muito com atenção o que ele está cobrando, é quanto? É isso que ele quer saber. O total de pessoas que usam as 3 linhas, né? Então a dúvida está justamente aqui, ó. Quantas pessoas usam as 3 linhas? Ora, você lembra daquela fórmula gigante que nós vimos lá? Eu vou voltar aqui, ó. Nessa aqui, ó. É esta fórmula que você vai utilizar. A que representa a relação entre 3 conjuntos. É justamente essa aí. Então vamos de novo. Eu vou reproduzir ela aqui com você, ó. Vamos juntos. O número de elementos do conjunto A união com B união com C é igual. O número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B mais o número de elementos do conjunto C, menos o número de elementos do conjunto A inter B, menos o número de elementos do conjunto A inter C, menos o número de elementos do conjunto B inter C e, por fim, mais o número de elementos do conjunto A inter B inter C. Veja que você tem todas essas informações e vai te faltar uma somente. A que está faltando é justamente esta aqui, ó, que é a dúvida do problema. E agora muita atenção, porque o conjunto união, aqui tem uma armadilha. Muitos alunos acabam colocando o valor total, aqui que é 200, mas cuidado, você tem que descontar aquele total de pessoas que não estão no conjunto união, que é 26. Eles fazem parte dos 200, mas não está na união, que a união é só o que está dentro das bolinhas. Então aqui estava uma armadilha, portanto a união acaba sendo o resultado da diferença de 200 menos 26. E agora você vem posicionando os valores. Vamos lá, número de elementos do conjunto A está aqui, ó, 92. Mais número de elementos do conjunto B está aqui, ó, 94. Mais número de elementos do conjunto C está aqui, ó, 110. Menos o número de elementos A inter B, ó, interseção, você lembra que é o E, está aqui, ó, 38. Menos A inter C está aqui, ó, 42. Menos interseção de B e C está aqui, ó, 60. E vamos reescrever aqui a expressão que define, né, a pergunta. O número de elementos do conjunto A inter B inter C. Aí é só fazer essa conta aí e correr para o abraço, tá? 200 menos 26 aqui dá 174. Vamos somar essa parte aqui dos valores positivos. 92 mais 94 mais 110 dá 296. Menos 38 com menos 42 com menos 60 dá 102 com 38 menos 140. Mais a interseção de A inter B inter C. Só isolar, opa. E você encontra aí, vamos fazer aqui, ó, 174 igual 296 menos 140 dá 156.
mais inter B, A, inter B, inter C. Isolando então, para o fim, o número de elementos aí que usam as três linhas é justamente igual a 18. Excelente questão. Letra E. Né? E agora, esta questão também é importante, porque ela define agora, a gente, veja, eu propositalmente joguei essa questão, que usei a fórmula para resolver, né? Você poderia também usar o diagrama, colocava uma variável, eu acho que daria mais trabalho. Agora, olha com atenção essa questão. Foi realizada em uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações. 30 alunos leem os livros A, B e C. 60 alunos leem os livros A e C, 40 leem os livros B e C, 40 leem os livros A e B, 150 leem o livro A, 60 leem somente o livro B, 90 alunos leem o livro C e 120 alunos não leem livro algum. De posse dessas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa é igual a tanto. Aqui nós vamos usar os diagramas. Olha só que legal. Vamos representar cada uma dessas situações, deixa eu colocar um pouquinho maior. Cada uma dessas situações usando os diagramas. Aonde eu gosto sempre de enfatizar, coloque sempre tudo isso dentro de uma outra figura geométrica que representa o conjunto universo. Nem que você tenha que colocar, às vezes, isso, né, para no final acabar não colocando nenhum valor fora, mas só para você lembrar isso sempre como reflexo. A, B e C, então onde que vem valor? Vem valor aqui fora, pode vir valor aqui, aqui, aqui também, aqui, aqui, aqui ou aqui. Ó. Todos esses tracinhos aí vão comportar valores. Pode ser que seja zero, mas vai ter um valor aí numérico, né? Maior ou igual a zero. Vamos lá então, vamos juntos. Tá bom. Qual é a grande ideia aqui? Você ir preenchendo de dentro para fora. Se você já tiver esse valor aqui de fora, já coloca. E você tem, né? Começa aqui, ó, de baixo para cima, 120, não lê livro algum. Então já vamos colocar esse 120 aqui, ó. Ele vai fazer parte da nossa conta, dependendo da pergunta. 120. Vamos lá. Você tem que começar com as maiores exceções. Nós vamos buscar esse valor agora aqui, ó. Essa interrogação ali representa a quantidade de pessoas que leem os 3 livros. Nós temos essa informação? Temos, é logo a primeira lá, ó. 30 alunos leem os livros A, B e C, então já vamos colocar esse 30 aqui, ó. Muito bem. Agora nós vamos buscar as outras interseções que vêm na sequência, ó. 60 leem os livros A e C. Agora muito cuidado. A região que representa A e C, eu vou até reforçar ela aqui, ó. É esta região aqui, ó, A e C. Tá vendo? Ó? A e C. Essa região tem que dar quanto? 60. Agora, muito cuidado. Você não pode colocar os 60 aqui, ó, nesse tracinho. Porque 60 é a soma de tudo. Se já tem 30, para fechar 60, faltam 30. E é com essa ideia que você vai preenchendo o restante. Vamos lá, próxima. 40 alunos leem os livros B e C. Agora, B e C, essa outra área aqui que eu vou enfatizar em preto. Ó. B e C. Aqui ele disse que foram 40 alunos que leram. Ora, se já tem 30 para fechar 40, só tem um espaço, falta 10. 150 alunos leem o livro A. Né? A e C, B e C. Ah, eu pulei essa aqui, ó. 40 alunos leem os livros A e B, tá aqui, ó, A e B. Vamos enfatizar numa outra cor, vamos botar em verde. A e B, essa região aqui, ó, também é 40. Opa, se eu já tenho 10, 30, perdão, e só tenho um espaço para fechar, 40 aqui tem que ser 10. E as coisas vão se fechando, veja, o quebra-cabeça vai se montando. Vamos à próxima informação. 150 alunos leem o livro A. Ora, A, o livro A é toda a área de A. A é tudo. Quando ele fala A, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é A. E tudo isso aqui tem que fechar quanto? Que ele disse lá? 150. Ora, vamos somar. 30 com 30, 60, com mais 10 dá 70, tem que ser 150. Então aqui falta 80. Fechou essa informação. Agora, muito cuidado com essa informação aqui, ó.
60 alunos leem somente, ó, poderia vir uma outra palavra, apenas, exclusivamente, unicamente ou só. Somente o livro B, então é só B mais nada, tá aqui, ó, 60. E 90 alunos leem o livro C, a última informação está aqui, ó, 90. Ora, o C é toda a bolinha de baixo, né? Você já tem 30 com 30, 60 com 10 tem 70. Para fechar 90 faltam 20. E aí fechou o nosso quebra-cabeça. Muito cuidado agora com a pergunta. Vamos aqui, está a pergunta. De posse dessas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa. É somar todo mundo que está dentro desse quadrilátero, inclusive os 120, né, que responderam à pesquisa dizendo que não lê nenhum livro. Tá? Então é somar tudo isso aí. Então a soma de todos esses valores aí, ó, né, lembrando que só o A já tem 150, então se você for um pouquinho aqui de ter visão, só o A já tem 150, que foi inclusive a informação. A, 150. Com mais 60, 210. Com mais 10, 220. Com mais 20, 240. Com mais 120, ó, 240 com mais 120, dá quanto? 360. E a resposta está lá na letra C. Muito bem. Com isso aí nós finalizamos essa parte de operações envolvendo os conjuntos. Muito bem, teoria dos conjuntos, aí um assunto base, né, e alicerce para vários outros, por isso a importância de você começar com o pé direito, vamos dizer assim, né, na parte de teoria. Vamos lá, começando ali, ó, em linhas gerais, descrição e representação de conjuntos, tá? Em linhas gerais, existem 3 formas de representação de conjuntos, tá? Então eu já vou destacar as 3 aqui e vou dar inclusive exemplos. Então 3 formas, ó, de representação, tá? A primeira a gente chama de listagem, ou também chamada de enumeração, né? Você lista os elementos, tá? Bom, vamos lá, já com exemplos, inclusive aproveitando aqui para reforçar alguns detalhes. O conjunto, né, ele é representado sempre por uma letra maiúscula do alfabeto. Eu vou escolher a letra A. E aí, entre chaves, você coloca os elementos aqui dentro, né? Eu vou inventar um conjunto qualquer aqui, como hipótese, o conjunto das vogais, ó. A, E, I, O e U. E eu fecho aqui, né? Então veja, aí está um conjunto, né? O conjunto A formado pelas vogais. O que vem entre as chaves são os que a gente chama de elementos, né? Então já vamos colocar aqui, ó, esses aqui são os elementos. Então você percebe já que o conjunto A possui aí 5 elementos, tá? Muito bem. Esta aí é uma maneira de representar o conjunto, tá? Chamada então de listagem ou enumeração. Eu vou representar o mesmo conjunto agora pela essa outra maneira, por uma propriedade ou também chamada por uma característica. E aí eu represento esse conjunto de uma forma diferente, mas eu tenho que representar a mesma coisa. Então eu vou dizer assim, ó, que o conjunto A ele é definido o seguinte, ó, o seu elemento x, tal que ele segue uma regra, ó, que x é uma vogal. Então veja, o conjunto A, o elemento x, ele segue uma regra. Qual regra? Qual propriedade, qual característica, qual lei de formação que seja, aqui ó, ele é uma vogal, tá? É essa que a gente chama de propriedade. Concorda comigo que eu estou representando o mesmo conjunto de uma forma diferente? Sim, né? Ainda existe uma terceira maneira, né, que é usando os diagramas de Euler-Venn. Lembra aquelas bolinhas lá, os diagramas assim? Então você representa aqui, coloca a letra na parte de externa normalmente, né? E dentro você posiciona os elementos, ó. A, E, I, O e U. Inclusive essa terceira forma é uma das muito utilizadas para resolver questões, tá? Então está aí, ó, as 3 maneiras agora para você, com um exemplo, né, de representação dos conjuntos. Muito bem, na sequência nós vamos ver agora algumas definições, né, que a gente chama de conjuntos notáveis, todas elas muito importantes, reforçando que nós estamos aqui, né, enfatizando a parte de teoria para que te dê um subsídio lá na frente, um alicerce bom para você não cair em armadilhas em questões. A primeira definição importante é o que? Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto que não possui elemento algum. Eu já vou destacando aqui, ó, as partes importantes. Ó. Ele não possui elemento.
tá? O conjunto vazio pode ser representado basicamente por duas formas diferentes. Então está aqui as duas. Tá? Ou você representa o A, por exemplo, esse conjunto chamado de A, bolinha com risquinho, né, essa bem conhecida, ou entre chaves com nada ali dentro, tá certo? Então é as duas maneiras aí, clássicas de representação de conjunto vazio. Muito bem. Vamos à próxima definição, que é o que é um conjunto unitário. O próprio nome já diz, né? É o conjunto no qual apenas um elemento, né, satisfaz as características apresentadas, aquela regra, né? Ou seja, em outras palavras, é um conjunto que só tem um elemento, né? Conjunto universo, que é muito falado em algumas questões. Esse conjunto possui todos os elementos possíveis, por isso o nome é universo. Por ser o mais amplo, sua representação é dada pela letra maiúscula U. É muito comum a gente usar a letra U para representar o conjunto universo. Próxima definição. Conjunto finito. Né? O nome já está falando, tem um fim. É todo conjunto que possui uma quantidade limitada, aqui está a chave da definição, de elemento. Então, existe uma quantidade limitada, 10, 15, 20, ou seja, fazendo-se o processo de contagem desses elementos, chega a seu fim. Tá? E, em outras palavras, atrelado a esse conceito vem o conjunto infinito, né? Que é justamente o oposto, né? É todo conjunto que possui uma quantidade ilimitada de elementos. Ou seja, não se dá para contar, né? Não tem fim. Normalmente você representa por uma reticências, né? Vou até dar um exemplo aqui nesse caso. Conjunto A, por exemplo, poderia ser esse aqui, ó, formado pelos números inteiros e positivos, né? Assim, ó. Nessa primeira forma de representação, normalmente vem a reticências aqui, representando que existe uma quantidade infinita de elementos. Conjunto solução. Essa definição é muito utilizada, inclusive, lá quando você vai estudar as equações, né, ou até mesmo as inequações, onde você representa as soluções através de um conjunto solução. Também é chamado de conjunto verdade. Aqui um sinônimo. É o conjunto das respostas, olha como eu disse, ó, soluções de um problema dado. Sua representação é dada pela letra S, né? Então lembra lá quando você resolve às vezes questões de equações que você, o conjunto solução. Aí você coloca às vezes os valores aqui, por exemplo, né? 2 e 3 seriam as raízes, por exemplo, de uma equação de segundo grau, aí por hipótese, né? Então o conjunto solução é o conjunto que os elementos, eles são as soluções de um problema qualquer. Aí esse problema pode ser de várias formas, né? Ok? Então os elementos são as soluções de um problema. Aí esse conjunto é chamado de conjunto solução ou também conjunto verdade. Essa definição é muito importante, olha como enfatizando o que eu tinha dito no início dessa aula, que às vezes, né, lá na frente, um outro assunto, o aluno esquece ou não lembra de algumas definições e acaba perdendo uma questão ou outra por falha de definição. E essa palavra disjuntos, ela aparece muito em algumas questões e muitos alunos acabam se confundindo por não saber o que significa, pois agora não é o seu caso. Dois conjuntos são ditos disjuntos, olha só, está aqui a palavra, quando não possuem interseção, ou seja, não existe elemento em comum, né? Vou até dar um exemplo aqui, ó. Poderia ter um conjunto A formados pelos elementos 1 e 2, por exemplo. E o conjunto B, 4 e 5. Ou seja, eles não têm elementos em comum. Se eu fosse usar aquela representação dos diagramas de Venn, seria esta. Ó. Conjunto A com seus elementos aqui 1 e 2 e o conjunto B com seus elementos. Ou seja, eles não têm interseção, eles não têm uma área em comum onde eles têm um elemento em comum, tá certo? Então veja, eles não têm conexão. Não existem elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, então, os conjuntos são chamados de disjuntos, tá? Eu vou aproveitar e vou colocar um sinônimo aqui, ó, ou mutuamente exclusivos. Tá? É um sinônimo aqui que vale a pena você também anotar aí.
Ok? Então tá aí, agora você já sabe o que é conjuntos disjuntos. Agora nós vamos falar aqui sobre as relações, né? Existe relação entre elemento com conjunto e conjunto com conjunto, tá? Aqui, ó, rapidinho. A primeira informação, né, então a primeira relação, que é aqui enfatizada, ó, essa aqui, ó, elemento com conjunto, ela é usada esses símbolos aqui, ó, para representar, tá? E existe uma situação de você relacionar conjunto com conjunto. E aí os símbolos são esses aqui de baixo. Aqui nesse quadro eu representei para você os principais, né? O principal aí da relação, eu vou até me permitir colocar em cores distintas aqui para você já ir associando melhor, né? Ó, vou colocar em vermelho aqui, tá? Essa relação aqui, ok? Muito bem. Então vamos na primeira relação, elemento com conjunto? Quais são os símbolos que você vai ter que guardar para usar nesta relação? São esses dois aqui, ó. É o pertence, que está aqui, e o não pertence. Tá? Para que servem esses símbolos? Para serem usados nessa relação. Vejamos aqui um exemplo. São as famosas relações de pertinência. Pertinência, porque recorre ao quê? De pertence e não pertence. Para que mesmo que servem esses símbolos? Para serem usados na relação de elemento com conjunto. E aqui temos um exemplo. Ó. Dado o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 6. Aqui o conjunto A. E aí eu tenho situações aqui onde você tem que usar esses símbolos, pertence ou não pertence. É muito fácil. Então nessa primeira coluna eu tenho aqui listado para vocês elementos, né? Os elementos aqui nessa primeira coluna. E nessa segunda, o conjunto, né? Que ora pode ser representado assim ou de outra maneira que você vai ver ali. Muito bem, então nesta relação de elemento com conjunto, eu só posso utilizar os sinais de pertinência. Então vamos lá, o número 1, o elemento 1, ele pertence, está dentro do conjunto A? Está, você está vendo aqui então, ó, ele pertence. O 2 pertence? Também pertence. Então está aqui, ó, 2 pertence ao conjunto A. Veja agora o próximo exemplo, o 7 pertence? Não, né, ele não está lá dentro do conjunto, então eu falo que o 7 não pertence ao conjunto A. E olha esse último exemplo, eu falei que 6 pertence a esse conjunto 1, 2 e 6, que é o próprio conjunto A, é só uma outra forma de representar, né? E o 6 você viu ali que pertence, tá? Então muito fácil de relacionar. O problema é quando você confunde com esta relação aqui agora que nós vamos listar, ó. Essa aqui, eu vou até apagar aqui para não confundir, ó. Agora eu vou enfatizar essa segunda relação aqui, ó. A relação de conjunto com conjunto. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Está contido? Tá vendo? Eu vou propositalmente jogar ele aqui, ó. E se eu falasse que ao invés de pertence, eu colocasse o está contido? Veja, lendo assim, até soa bem aos ouvidos, né? Um está contido no conjunto A. Mas o que torna errado isso é que esse símbolo ele não é apropriado na relação de elemento com conjunto, tá? Eu só fiz isso aqui para mostrar porque é um erro bem comum. Então, por que isso? Porque esses símbolos são usados na relação de conjunto com conjunto. E nessa relação nós não temos conjunto com conjunto, nós temos elemento com conjunto, tá? Então é uma regra, tá? Então está aqui, ó, está contido, não está contido, contém e não contém. Cuidado para não confundir, tá? Beleza? Então está aí os símbolos utilizados na relação de conjunto com conjunto. Vejamos esses exemplos aí. Aqui está preenchido, só vamos entender o porquê. Esse conjunto, aqui ó, na primeira coluna, em todos os exemplos eu tenho conjuntos. E aqui também eu tenho conjuntos. É só uma forma diferente de representar, nessa denumeração que nós já vimos lá no início. Muito bem. Está certa essa relação? Sim, né? Porque o conjunto aqui 2 e 5 está contido dentro desse da direita. Por quê? Porque esses elementos que pertencem ao conjunto da esquerda também pertencem ao conjunto da direita. É como se um tivesse dentro do outro. Se eu fosse usar os diagramas de Venn para representar, seria o seguinte, ó. O conjunto 2 e 5 está dentro do conjunto maior ali, né? Que tem mais elementos. 0, 1, 2 e 5. O termo está dentro, né, não é muito correto a ser falado nem escrito. Então a gente não fala está dentro, está contido, né?
ok? Então seria aí a relação correta. Veja que, em outras palavras, é o mesmo que dizer que esse, na letra B agora, o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2 e 5 contém o conjunto 2 e 5. Tá vendo agora aqui o símbolo mudou? Ó? Contém. Então, é a mesma coisa que foi dito na letra A. A forma de representar também está aqui corretamente usada pelas relações de Venn. Tá bom? Agora veja o exemplo da letra C. Ó. O conjunto aqui da esquerda, que tem os elementos 2 e 7, veja bem, 2 e 7, não está contido nesse conjunto. Aí você poderia estar pensando, poxa, professor, mas o 2 está, né? Tá vendo? O 2 está, sim, mas o 7 não está, ó. O 7 não está. Então aqui a regra é o seguinte, ou ele está por completo ou não está. Se eu fosse usar as relações de Venn, seria esta relação aqui, ó, onde eu só tenho um elemento em comum. 2 e 7 seria o conjunto da esquerda, 0, 1, 2 e 5. Estaria essa representação. Então isso aí eu não posso dizer que o conjunto 2 e 7 está contido, né? Eles têm um elemento em comum, sim, mas está contido não. Né? Então usa o símbolo correto aqui, ó, não está contido entre eles. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que o conjunto maior, que tem os elementos 0, 1, 2 e 5, não contém o conjunto aí 2 e 7. Tudo bem? Então, é bem fácil o entendimento, tá? O está contido, você pode até pensar, está dentro, tá? Mas não escreva, né? E nem use essa forma de representar. O correto é está contido ou não está contido, ou contém, não contém. Legal? Muito bem. Agora, na sequência, vem um conceito importante que é subconjunto, né? Diretamente atrelado à última relação que a gente viu. Diz-se que o conjunto A é subconjunto de B. Então agora apareceu um conceito novo aí, ó, subconjunto. Quando é que A é um subconjunto do B? Se e somente se todo elemento de A for também elemento de B. Ou seja, se A está contido dentro do B. Então se eu tenho um conjunto, agora eu vou até usar aquela expressão, está dentro do outro, esse menor é um subconjunto do maior. Então é o que a gente está dizendo aqui simbolicamente. C e somente C, quaisquer elementos de X que pertencem a A também, então esse elemento também pertence a B. Tá bom? Então, vejamos aqui um exemplo. Dado o conjunto A, observem com atenção quem é o conjunto A. Olha aqui com atenção. O conjunto A é esse conjunto que tem os elementos 1 e 2, tá vendo? O conjunto B, ele é o maior, né? Ele tem mais elementos, veja bem, ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Então você já sabe que logo o A está contido dentro do B, tá vendo? Eu posso dizer, inclusive, tá aqui, ó, A está contido no B, né? Ou ainda B contém o A. Agora, se o A está contido dentro de B, por definição, olha o que ocorre, A é subconjunto de B. Então você já tem que guardar essa definição. Para um conjunto ser subconjunto de outro, ele obrigatoriamente está contido dentro do maior, tá? Agora, olha com atenção essa informação que eu coloquei aqui em destaque. Todo subconjunto também é considerado um conjunto. E todo conjunto é subconjunto, no mínimo, do conjunto universo, tá? Então nós vamos ver aqui com exemplos também. Cardinalidade, olha só, cardinalidade é um termo muito, às vezes aparece em questões, né? E muita gente perde porque não lembra a definição de cardinalidade. Bom, o que é cardinalidade? Eu já acabei falando em outras palavras aí. Define-se cardinalidade de um conjunto A como o número de elementos que pertence ao conjunto. É só isso, né? O número de elementos. O número de elementos, a quantidade, é chamado de cardinalidade. Então existem formas de representar isso, né? Eu listei aí 4 para você, tá? Que você tem que saber. Então pode ser assim, ó, a primeira aqui, ó, NA, pode ser o N maiúsculo e o A subscrito, pode ser o jogo da velha A e pode ser a abreviatura de cardinalidade, que é CARD-A. Tudo quer dizer a mesma coisa. Sabe qual seria o meu medo? É cair em uma dessas representações e você não saber o que significa. Isso não vai ocorrer mais após essa aula, né?
Então vamos a um exemplo. Considere o conjunto A. Olha com atenção, quem é o conjunto A? O conjunto A é esse conjunto que tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Quem são eles? O 1, o 2, o 7 e o 9. Logo, a cardinalidade de A é igual a, e aí eu coloquei as três formas de representar. Ó. Pode ser assim, ó, NA igual a 4. Lembrando, por que é 4? Porque você tem ó, 1, 2, 3, 4 elementos. Então a cardinalidade do conjunto A é 4. Que forma que eu represento? Esta pode ser assim também, pode ser jogo da velha A, não é muito comum, mas é correto também, e pode ser card A. Tudo está perguntando a mesma coisa. Quantidade de elementos. Agora vemos uma definição, conjunto das partes, ou também chamado conjunto potência. Esse primeiro termo é comum, né? Esse é bastante conhecido, inclusive. Agora, esta forma de pedir, ó, que é um sinônimo, não é muito conhecida. Conjunto potência. Imagina você numa questão e pergunta o que é o conjunto potência? E você, meu Deus, eu não lembro, né? Isso não ocorre após essa aula, né? Porque você vai acabar de ver comigo agora. Ó. É o conjunto formado pelos subconjuntos de dado conjunto. Sua representação é dada pela letra maiúscula P, P de potência ou de partes. Vamos a exemplos. Imaginamos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então está aqui novamente o conjunto A. Ó. Conjunto A, tá vendo? Ele tem quantos elementos? 3 elementos. Agora eu gostaria que você guardasse esta fórmula aqui, ó, que eu vou dar um destaque para ela aqui. Ó. Esta fórmula é o segredo para muitas questões. P de partes, né? Partes do conjunto A. Se eu quero saber quantos subconjuntos possui, é só jogar nesta fórmula que eu vou reescrever novamente ela aqui, ó. É 2 elevado a n. Se eu quero saber as partes do conjunto A, ou seja, quantos subconjuntos ele possui, é só jogar nessa fórmula, aonde esse nzinho, que está na posição aqui do expoente da base 2, esse n é a quantidade de elementos do conjunto considerado. Quantidade de elementos. Tá? É só guardar essa fórmula aí, 2 elevado a n. Então veja, esse conjunto A, ele tem quantos elementos? Nosso exemplo, 3 elementos. Por isso que ficou, portanto, ficou 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que resulta em quanto? 8. O que quer dizer isso? Que o conjunto A, qual o conjunto A, professor? Este aqui, ó. Esse conjunto A aqui, ó. Ele possui quantos subconjuntos? 8 subconjuntos. Existem questões que só cobra isso, te dá o número de elementos e pergunta quantos são os subconjuntos. Muito bem. Se são 8, eu gostaria que você pensasse comigo e nós vamos descobrir quem são esses 8 agora, tá? Então o conjunto das partes, também chamado de conjunto potência, desse conjunto A, que você já sabe aqui que ele tem 3 elementos, ele possui 8 subconjuntos. Isso nós já sabemos. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu deixei 8 espaços para nós colocar todos os subconjuntos aí agora e vamos fazer isso agora. Então preste muita atenção agora. Muito bem. Se são 8, quem são esses 8? Vamos lá comigo. Primeiro nós vamos formar os conjuntos formados com uma unidade, que é o conjunto formado só com um elemento, no caso ali o número 1, um outro subconjunto formado por um outro elemento diferente, e um outro subconjunto formado pelo terceiro. Então aqui eu acabei de montar para você os subconjuntos com um elemento, né? Vou até colocar aqui, ó, subconjuntos com um elemento. Mas nós podemos ter subconjuntos com 2 elementos. Quem são eles? Formado por 2 elementos do conjunto A. 1 e 2, 1 e 3,
ou ainda 2 e 3. Lembre que a ordem aqui não vai formar um conjunto diferente, né? Então aí agora acabei de listar para você os subconjuntos com 2 elementos. Subconjuntos com 2 elementos. E aí você percebe que ainda falta 2 espacinhos para fechar o 8. Quem são esses outros 2? Temos também que considerar que o próprio conjunto ele é um subconjunto dele mesmo. E aí listamos um subconjunto com 3 elementos, que é o próprio conjunto. Ó, subconjunto com 3 elementos. E ainda falta um espaço. E quem seria este? Seria o conjunto vazio, que eu vou representar dessa forma. Aí, ó. Esse é o conjunto com subconjunto, ó, com 0 elementos, ou nenhum, né? Elementos. Então, um conjunto que possui 3 elementos, ele vai ter, nas conjunto das partes, com 1 elemento, com 2 elementos, com 3 elementos e com nenhum elemento. Tá? E existem questões que cobram a quantidade de subconjuntos discriminada dessa forma aí. Tá vendo só que legal? Então tá aí os 8 subconjuntos. Desta imagem, nós tiramos algumas definições importantes. Quais são? O conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Tá vendo aqui, ó? O próprio conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Isso é verdade, tá aqui, ó. Outra informação importante. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos, tá? Conjunto vazio, ele está sempre na contagem. Ele é, sim, sempre um subconjunto de um conjunto qualquer, tá certo? Então está aí. E a quantidade é 2 elevado a n, e n é o número de elementos. Legal? Muito bem. Agora vamos praticar com algumas questões. Já é o suficiente para você agora aí brilhar nas questões que vem agora. Vamos à primeira. Indique quantos são os subconjuntos do conjunto 1, 2, 3, 4. Ora, acabamos de ver, essa é fácil, hein? O número de quantos são os subconjuntos desse conjunto. Quantos elementos ele tem? 4 elementos. Só contar, né? Bom, para saber o número de subconjuntos, eu uso a expressão 2 elevado a n, onde n é o número de elementos, então fica 2 elevado a 4, e 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E isso resulta em 16. Portanto, a resposta é a letra E. O número de subconjuntos, ou a quantidade desse conjunto 1, 2, 3, 4, que possui 4 elementos, são 16 subconjuntos. Né? Veja como fica fácil quando você sabe da fórmula. Essa questão também é muito legal. Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, vai até o 12. O conjunto dos números naturais entre 1 e 12. O número de subconjuntos de A com pelo menos 2 elementos. Olha agora, cuidado com essa expressãozinha aqui, essa locução adverbial, que cobra uma quantidade, ó, pelo menos 2 elementos, tá? Vamos lá, vamos por partes. Quantos elementos possui o conjunto A? Possui 12 elementos. Ok? 12 elementos. Muito bem. Para encontrar esta quantidade, pela expressão, a gente vai usar um conceito aqui, né, de complementar. Bom, essa expressão, pelo menos 2 elementos. Porque, aliás, esse conjunto que possui 12 elementos, ele tem subconjunto com 1 elemento, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, até com 12 elementos. Ele quer saber a quantidade com pelo menos 2. O pelo menos 2 serve 2, mas tem que ser no mínimo 2. Pode ser nessa contagem aí, tem que estar envolvido 3, 4, 5, até todos, né? Bom, eu posso pensar o seguinte. Pelo menos 2, se eu pegar o total de subconjuntos e subtrair deste total os subconjuntos com um elemento e também subtrair o subconjunto com
0 elementos, o que me sobra desse total é o pelo menos 2. Então vamos aí com esse conceito muito utilizado para resolver questões dessa natureza. O total de subconjuntos é 2 elevado a n. Né? Eu vou até inclusive substituir aqui, ó, o n é a quantidade de elementos, 2 elevado a 12. Menos o número de subconjuntos com um elemento é justamente a quantidade de elementos do conjunto, que são 12. Né? Então, haverá 12 subconjuntos com um elemento, cada um deles com um elemento distinto. E menos o número de subconjuntos com 0 elementos, só temos um, que é o conjunto vazio, é uma possibilidade. Então, basta aí você resolver essa expressãozinha agora aí, e está feito, né? Bom, 2 elevado a 12 é 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, isso resulta em 4.096. Menos 12, menos 1. Então a resposta fica 4.083. Tá? Vejam só, dos 4.096 subconjuntos, somente 4.083 tem pelo menos 2 elementos. Somente não, né? Quase todos, né? Então está aí a resposta na letra A. Uma excelente questão aí que você tem que lembrar daqueles conceitos que já falamos. Próxima questão interessante fala o seguinte. Se o conjunto A possui 1024 subconjuntos, então o cardinal de A... Olha aí, ó. Olha aí a questão cobrando o conceito de cardinalidade, ó. Meu Deus, mas o que é o cardinal? É a quantidade de elementos. Então, nesse estilo de questão, ou ele vai te dar o número de elementos e perguntar o número de subconjuntos, ou o contrário, ele te dá o total de subconjuntos e quer saber, então, o número de elementos que gerou, tá? Muito bem, se você lembrar, a expressão é 2 elevado a n. Essa quantidade n produziu 1024 subconjuntos. Eu preciso descobrir quem é esse expoente. Aqui, uma velha estratégia que é decompor em fatores primos esse 1024, e ele resulta em 2 elevado a 10. Bases iguais, nós temos a variável no expoente, é uma equação exponencial, corta as bases e iguala os expoentes. Então esse n é 10. A cardinalidade, o número de elementos do conjunto A é 10. Está lá a resposta. Agora finalizamos com essa questão muito interessante que diz o seguinte. Se A e B, números reais quaisquer, os números possíveis de elementos do conjunto A. Olha que questão interessante. Ele me deu a condição que A e B são números reais quaisquer. E ele quer saber as quantidades possíveis de elementos do conjunto A. Quantos elementos tem o conjunto A? E aí seria muito perigoso você contar, mas está aqui os elementos, professor. 1, 2, 3, 4 e 5. Só que veja que você tem das 5 opções, 3 que tem o número 5. E aí? Teoricamente, você ficaria numa dessas 3. Mas vamos pensar. Pensa comigo. Ele não deu a relação de A e B, né? Os dois números, A e B, aqui, ó, eles são iguais ou são diferentes? Tá vendo? Que situação são esses caras aqui? Então eu vou ter que considerar as duas possibilidades. Vamos considerar a primeira. A primeira é que A seja igual a B. E vamos pensar com ela. Ora, se A for igual a B, vamos reescrever o conjunto A. Onde A é igual a B. Então, onde tem B eu troco por A, ou onde tem A eu troco por B. Eu vou preferir trocar o B pelo A. Então, de novo, eu vou reescrever o conjunto A, que está aqui em cima. Eu vou até dar uma cor diferente aqui de destaque para ele, ó. Que está o conjunto A, tá vendo? Aonde tem o B, eu vou trocar por A, tendo em vista essa hipótese. Então, ficaremos assim, ó. A, o B que vem na sequência eu já vou trocar por A, nessa condição de A ser igual a B. Aqui continua, né? Aqui vou trocar o B pelo A. E, de novo, nessa última condição, vou trocar o B pelo A. Aqui, ó. Agora, vejamos, eu estou repetindo valores aqui, né? Então, se eu for desconsiderar as repetições, que não consideram um elemento diferente, tá vendo aqui, ó, A com A é a mesma coisa, então só tem um elemento. Esse aqui é igual a esse, que também é igual a esse, pelo fato dos dois elementos serem iguais. Então, isso aqui, na verdade, se reduz à mesma coisa. Então está aqui, ó, se A for igual a B,
o conjunto A vai ter quantos elementos? 2 elementos. 2 elementos. Guarda essa informação, essa é a condição caso A seja igual a B. Já ficaria, né, entre a letra A, aqui, ó, e a letra D. Agora, vejamos a segunda hipótese, onde A é diferente de B, porque no enunciado não citou. Se A for diferente de B, é a própria definição como o A se apresentou no enunciado. A diferente de B. E aí sim, você teria os 5 elementos do conjunto A enumerados conforme o enunciado. Aqui, ó, vou dar um destaque aqui meio diferente, ó. 1 elemento, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a resposta é realmente a letra A. 5 elementos. Então, aí, ó, os casos possíveis de elementos. 2 se A for igual a B e 5 se A for diferente de B. Então, agora não há dúvidas, a resposta é a letra A. Uma excelente questão, que com ela encerramos essa parte aí da definição importantíssima de teoria dos conjuntos.